A Ele a glória. Pastor Reinaldo, Deus abençoe. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Estava pensando justamente nisso que o irmão Roger falou. Eu vi aqui sobre essas questões de dúvidas nessa fase. Por isso diz a Escritura: provai e vede que o Senhor é bom. Cada um de vocês, chamar-vos filhos e filhas, tem por direito comprado por Deus o selo do Espírito Santo. Em Atos 2, a Bíblia diz: a promessa diz respeito a vós, vossos filhos. Então, o Espírito Santo, ele não é uma cobrança, ele é uma promessa, ele é um direito comprado e uma promessa dada por Deus. Agora, com esse tema, revestidos de poder, eu estava pensando, meditando, quando o irmão Rivailton notificou que a gente estaria aqui colaborando, pedindo a Deus por algo, e me veio esse assunto. Vou abordar por esta linha, sobre o discernimento que se deve ter entre o revestimento de poder real, genuíno, e as emoções que a própria presença de Deus traz. Como disse o irmão no princípio, vocês jovens têm vibração, e isto é bom, e que nenhum de vocês se prenda. O irmão Beto falou no princípio sobre os dons de Deus, podemos receber os dons, e eu me alegro com isso. Nós não somos contra os dons. Na série sobre o Espírito Santo, o profeta chega a dizer que os dons são co-obreiros do Evangelho. Então nós não estamos prendendo o Espírito Santo por um lado nem pelo outro, mas quero vos dizer que geralmente estes dons, os genuínos, eles vêm quando você mergulha em Deus. E eu quero dizer assim, geralmente quando se mergulha em Deus, você vai ter experiências mais profundas com Deus do que aquelas que são mais ligadas à parte sensorial, à parte das emoções. Aí o profeta diz assim: quem não sente emoções, irmão Beto, está morto. Então é natural sentirmos emoções. Outra expressão que o irmão Brana fala, o profeta fala, ele diz assim: as emoções não trazem o Espírito Santo à cena, mas o Espírito Santo traz emoções. Agora, nós precisamos ser, irmãos, precisos nisso, cirúrgicos. Por quê? Porque nós precisamos, domingo nós pregamos na igreja ali, no final eu citei quando Jacó, ele saiu daquela visão, vocês lembram? E ele não estava mais vendo a escada, não estava mais vendo os anjos, e eu gosto daquela parte, irmão José, que ele diz assim: Deus está neste lugar e eu não sabia. Ele não estava mais vendo, ele não estava mais sob a unção do sonho, vendo a escada, ouvindo Deus, vamos dizer, dentro do sonho. Ele não estava mais vendo, eu só vou usar a parte sensorial dele, os sentidos. Mas ele usou a expressão tempo presente: Deus está nesse lugar e eu não sabia. Então o que nós temos observado, irmãos, e eu falo isso com carinho, amor no meu coração, porque vocês, como dito no princípio, são filhos. Os filhos de vocês, irmão José, eu olho como se fossem meus, procuro tratar como se fossem os meus, porque eu sei que de repente os meus vão estar diante dos pais de outros filhos, e eu gostaria que desse o mesmo empurrão, o mesmo incentivo, o mesmo ânimo para eles. Então, a gente observa que, às vezes, essa emoção que é trazida pela unção do culto, dos hinos, ela é uma unção correta, ela é uma emoção correta, mas nós não podemos nunca, jovens, basear nossa vida espiritual sob estas emoções. Porque aí o que acontece? Um dia nós estamos bem, outro dia nós estamos aqui, outro dia nós estamos no alto, outro dia nós estamos aqui, lá embaixo. E eu lembrava daquilo que disse o profeta Abacuque essa semana meditando. Ele falou tudo o que de ruim podia acontecer, ainda que o produto da oliveira minta, que não haja ovelhas no curral, vacas no curral, ovelhas na malhada e assim por diante. Ele cita várias coisas, ele diz: todavia eu exultarei, me alegrarei, exultarei, me alegrarei no Deus da minha salvação. Quer dizer, Jacó não estava mais vendo, mas ele tinha aquela convicção de fé que Deus estava com ele. Então o que eu vejo é que nós precisamos tirar mais proveito dos cultos.
tirar mais proveito destes momentos que temos com Deus, porque eles são pontapés. Quando o profeta pregou a mensagem, a estatura de um varão perfeito, ele usa assim, ele diz que muitos vêm ao altar, e eu vejo se cumprir isso na vida dos jovens, e falo para vocês, eu vim para o evangelho, para a mensagem com 24 anos, hoje eu estou com um pouco mais de 24. Se nota, né, Humberto? Se nota bem, né? É que no meu tempo lá pagava-se para fazer luzes no cabelo, e eu já tenho aqui automática, né? Descontrai um pouco. Mas voltando aqui, o profeta disse assim, muitas vezes, muitos vão ao altar e retornam de lá sentindo muito gozo, mensagem, estatura de um varão perfeito. Aí ele diz assim, e dizem, glória a Deus, eu já o tenho. Aí o profeta diz assim, não, você chegou a uma posição onde você pode começar a crescer. Então a minha palavra nessa noite, jovens, é assim, procure tirar mais proveito dos momentos que você tem diante de Deus, porque eles são empurrões. Eles são, como disse o irmão Beto no princípio. E Davi disse, a tua vara e o teu cajado me consolam. E até onde me consta é o mesmo, né, pastor Daniel? De um lado é o cajado, do outro lado é a vara. E a vara serve para ficar a ovelha. Vamos avançar, vamos lá, vamos adiante. Então, o culto, irmão, esses encontros, eles são, vamos dizer, empurrões que são dados para os jovens. Muitos jovens têm tido experiências experimentadas com Deus. E o conselho é para que não fique só naquele momento, porque Deus sempre é mais. E este termo, irmão Rivail, revestidos de poder. Se você for pegar, eu gostaria de perguntar, quantos já leram ou ouviram o áudio daquele livro, Os Heróis da Fé? Levante a mão. Poucos jovens, muito poucos. Gostaria de recomendar a vocês que lessem este livro ou ouvissem, tem um audiolivro, e vocês podem ter certeza que vocês vão ter desejo de mergulhar em Deus em oração. Porque o que nós estamos falando nessa noite, o revestimento de poder, é muito mais incomparável, muitas vezes mais do que emoção. Vocês compreendem? É muitas vezes maior do que emoção. Nós estamos falando de poder. E eu vou dizer para vocês, se tem um tempo que os jovens precisam de poder, é este tempo. Na mensagem, creio que um homem correndo da presença do Senhor, assim, pastor Daniel, talvez o irmão Rivaldo saiba se é nessa ou não, mas me veio esse insight aqui. Insight, você viu como eu estou pregando para os jovens, né? Falando insight. Acho que isso é uma ideia, tá? Adãozinho. O profeta disse assim, os nossos jovens hoje, isso falando lá no dia dele, sofrem 10 vezes mais tentações do que nós sofríamos. Isso o irmão Mombrana falando no seu dia. Eu creio que foi o irmão George Smith que disse que quando Mombrana fala sobre 77, nós não vamos entrar nisso, ele disse que é porque o profeta viajou no tempo, e ele disse que começou a ficar tão escuro, que ele disse que não haveria como um cristão viver depois daquele tempo. Só que nós estamos em 2025 e cremos que Jesus ainda não veio. Estamos vivendo no tempo da longanimidade dele. A mensagem evangelismo do tempo do fim, se não me falha a memória, o profeta diz, Jesus está com, vamos dizer, a vinda dele já está vencido o prazo, é algo assim que ele diz, né? Então, nós temos que ter, para vencer neste tempo, irmãos, este revestimento genuíno de poder. Nós sabemos que existe, como é que diz a Escritura, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas Deus não deixaria o povo dele, nesse tempo, sendo ele o mesmo ontem, hoje, eternamente, com uma promessa menor, ou com uma promessa mais, vamos dizer, diminuta daquilo que ele prometeu ali em Atos capítulo 2, ali em Lucas 24. Então o conselho, jovens, deixa eu ver aqui a hora aqui, dá para ver? Vê aí para mim. O conselho é que você busque esta experiência, irmã Débora, entende? Original. E que os nossos jovens busquem esta experiência genuína, original. Porque eu vou contar para vocês, eu estava meditando, quando logo que eu vim para a mensagem, eu lembro que teve um tempo que eu vim, e vou dizer assim, a gente não vem e se limpa da noite para o dia. A gente vem e segue tendo pensamentos errados, sim. O profeta mesmo disse que os pássaros, você não pode evitar que ele passe na tua cabeça.
Muitas vezes errava. E teve um período, abrindo meu coração, que eu vinha no culto e eu, irmã Nicole, chorava, me emocionava, sentia aquele gozo, e aí o inimigo vem e coloca na tua cabeça e diz assim, bom, mas essas coisas não são tão ruins assim, veja, você está tendo um encontro com Deus. Mas na verdade, Davi disse assim, ó, se eu atentar para a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então nós não podemos confundir este revestimento de poder, jovens, só vai vir com uma vida genuína diante de Deus, e a Bíblia diz, sem santificação, ninguém verá Deus. Então, se o propósito é genuíno, quando estes cultos acontecem, esta coisa gostosa, vamos dizer, a Bíblia fala que Abraão adorou a Deus gostoso, e é gostosa a presença de Deus, mas lembre que você vai sair daquele fogo naquele momento, e você precisa fazer como Abacuque, você precisa fazer como Jacó, e lembrar que você é um filho, sob qualquer atmosfera, sob qualquer circunstância, porque há uma promessa. E às vezes nós não vamos, jovens, estar sentindo aquilo, vamos dizer, tendo aquele sentimento, como eu usei viver essa palavra, sensorial, né? Nos sentidos, mas lá no sentido da alma, você sabe que você é um filho, que você é uma filha. Então, vamos dizer, quando esta experiência te encontrar, você peça a Deus, Senhor, eu não quero sair daqui sem o penhor. Aí você vai estar como aquele escravo de cor, se for o caso, está em um lugar ou outro, batendo a picareta, mas com o peito estufado. Você sabe que lá do outro lado do mar, o teu pai é rei. Eu trouxe aqui uma mensagem, eu vou só ler aqui, porque o meu tempo está já esgotando. Passa tão rápido, eu nem olhei para minhas anotações, mas é bom assim. Mensagem entrando no Espírito, e é o que nós estamos buscando aqui, entrando no Espírito. O profeta diz assim, vocês sabem, todos querem uma experiência de estar em cima da montanha, e nunca querem estar no vale. Todos, a igreja pentecostal também, cada noite, se você não estivesse gritando, dançando, pulando, falando em línguas, correndo por todo o piso ou algo assim, você não tinha um tipo de reunião verdadeira. Bem, vocês sabem que está tudo bem, estar lá em cima da montanha, isto é bom, mas deixe-me de dizer, vocês, os seus frutos vão congelar lá em cima à noite. E quando o período de frio chegar, você perderá todos os seus frutos. Isso é o que tem acontecido agora. Temos dado exagerada importância nas experiências de estar em cima da montanha. Como? Dançar, estremecer, pular, em vez das reuniões de oração da noite toda, lá embaixo no vale da decisão. Aonde você tem que descer ali e se encontrar com Deus, realmente derramar a sua vida até que algo aconteça, diz o profeta. Nós permitimos que cultivamos os frutos lá em cima, mas a geada os mata. Nós produzimos o fruto na hora do hino, nós produzimos o fruto na hora daquele fogo da pregação, nós saltamos, nós nos movimentamos, muitas vezes nós vamos ao altar, mas esquecemos, como o profeta diz, não esqueçam o mais importante, aonde está o meu penhor? Aonde está o meu penhor? E ele disse assim, e nós cultivamos os frutos lá em cima, mas a geada os mata, isso é certo. Cada vez que vem um períodozinho de frio, você não tem nada em que se apoiar, e quando a emoção acaba, logo os gritos terminam, o barulho cessa, e aonde você está, a tentação vem, e você não suporta. Agora, quando nós vamos lá, e conseguimos aquele penhor, quando você vai lá e você diz, Senhor, eu não quero voltar sem algo. Aleluia, na mensagem, me foge o título agora dela, eu já lembro. O profeta fala daquele soldadinho, e eu vou encerrar aqui. Ele disse que o rei chamou um soldado, e aí entra isso, irmão, não olhe para você. Se eu fosse olhar para mim, aonde eu estaria hoje? Eu nunca olho para mim, eu olho para ele. Ele diz, vai, eu vou, vamos avançar. É o que tu tens que fazer. O soldadinho era um soldadinho raso, era um soldadinho pequeno, mas o rei deu para ele o cetro e disse para ele, vai, que se alguém te interromper, você levanta esse cetro e diz, eu levo a mensagem do rei. Então, quando você tem essa convicção de fé, jovem, quando você tem essa convicção de fé,
Você não é levado pelas coisas do mundo, pelas modas do mundo, pelos ditames do mundo. Você sabe que você é de uma pátria diferente. E o conselho é: encontre prazer nas coisas celestiais. E vou dizer para vocês, não há comparativo. Enquanto se comparar com as coisas do mundo, enquanto você estiver fazendo esta conta, mas o mundo, mas isso, será que eu vou... Não existe, jovem. Continua caminhando, que você não encontrou aquele lugar ainda. No momento que você encontrar aquele lugar, pode ter certeza que as coisas do mundo perdem o sabor, elas não têm mais encanto. Qualquer coisa que o diabo oferecer para você, vamos dizer, desta terra, você vai rir na cara dele. Seria, vamos dizer assim, uma proposta sem possibilidade de negociação. Então, amados jovens, filhos, filhas, que Deus vos abençoe e guarde isso. Por certo, eu creio que Deus vai te dar um momento especial neste encontro. E você lembre disso: Senhor, deixa-me levar a tua porção. Eu quero levar essa marca comigo, como Jacó. Jacó, por certo, toda vez que ele levantava e mancava ali, pastor Darcy, ele lembrava que ele teve um encontro com Deus. Então, que você traga esse penhor para dentro do teu coração. E lembre-se, irmão, guarde isso. Não baseie a sua fé por emoções. Confie que Deus tem te chamado e então você tem aceitado, e isto conclui o assunto. Louvado seja Deus. Amém. Tua graça já posso. Seja